Eu quero fazer uma pergunta antes para todos vocês. Você gostaria de ter acesso gratuito ao meu curso? Se você disser que sim, eu vou deixar um link na descrição, porque você vai encontrar um curso gratuito durante 7 dias, tá? Vamos colocar aí um prazo de 7 dias, que é a oportunidade que você terá para conhecer o meu curso. Você vai ver que vai ter mais de 90 videoaulas, né, de gramática, desde o básico ao avançado. Além disso, vai ter simulados online, mais de 400 questões comentadas, módulos bônus de interpretação de texto, de redação, questões comentadas da banca CESP, Setup e muito mais. Tudo isso de graça. Então, se você quiser, você faz a sua matrícula agora, ou assim que terminarmos a nossa live, 100% online, gratuito por 7 dias. Depois disso, só se você quiser, aí você vai investir apenas 12 parcelas de R$19,19. Só isso, Marcelo? Só isso. Super, super barato este curso. Vou deixar aqui o link na descrição. Bom, gente, em primeiro momento, eu vou tirar aí a dúvida do Eduardo de Magé, do Rio de Janeiro, que é o nosso aluno do Gramática com Marcelo Marques. Ele perguntou sobre a questão dos pronomes relativos, né? Então, tirar as dúvidas, a confusão que gera um pouco sobre essa questão do pronome relativo, como que se usa, né? O momento que se usa o qual, a qual, o cujo, cuja, e é exatamente isso que nós vamos falar aqui, tentar ser mais breve possível e tirar as dúvidas, né? Então, vejamos aqui com atenção. Depois eu olho o chat novamente e vejo quem está chegando. Coloque o link aí da live no grupo da família, chama o cunhado, o sogro, a sogra, a cunhada, aquele cunhado lá que está lá sem camiseta, barrigão de fora, tomando chopp, fala para ele vir aprender um pouco de língua portuguesa com a gente. Olha só, Eduardo, Carta de Caminha, que inaugura a literatura no Brasil, foi redigida no dia 1º, ou seja, no dia 1º de maio de 1500, né? Na verdade, aqui, né? O ponto de interrogação, foi aí uma questão de formatação. Então, veja bem, nós temos aqui em destaque a palavra que. Esta palavra que, ele vai ser um pronome relativo. Por quê? Porque ele vai retomar a carta de caminha. Ele vai retomar o substantivo anterior, certo? O que inaugura a literatura no Brasil? A carta de caminha. Então, isso se chama pronome relativo porque ele está retomando, está tendo uma relativização com o pronome, com o substantivo anterior. E isso se dá diante das orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas, sejam elas restritivas e sejam elas explicativas. Como nós temos as vírgulas, já vamos falar sobre a questão das vírgulas, é porque nessa oração subordinada adjetiva, ela é explicativa. Então está explicando que a carta, né, de caminha é aquela que inaugurou a literatura no Brasil. Agora, o pronome relativo que, eu só consigo trocar pelo pronome relativo o qual, ou a qual, os quais ou as quais. Isso quer dizer que depende muito do substantivo a que ele se refere. Se for um substantivo masculino singular, o qual. Se for um substantivo feminino singular, a qual. Se for um substantivo masculino plural, os quais. Se for um substantivo feminino plural, as quais. Como carta de caminha é um substantivo feminino, porque o núcleo do meu, aqui, né, no caso, é o substantivo carta, um substantivo feminino, então eu vou trocar por a qual, tá? A qual inaugura a literatura no Brasil, a qual ele retoma, então, a mesma coisa, a carta de caminha. Então eu vou reforçar, eu só consigo trocar o pronome relativo que por o, qual, a, qual e suas variantes. As suas variantes quer dizer, ou seja, o plural, né, a pluralização. Substantivo masculino singular, o qual. Feminino singular, a qual. Masculino plural, os quais. Feminino plural, as quais. Beleza? Tranquilos até aí?
principalmente o Eduardo. Vejamos outro exemplo. Agora nós temos o pronome relativo quem. Pronome relativo quem retoma pessoa ou um substantivo, ou seja, algum substantivo que esteja personificado, tá certo? Então, e vai vir a preposição, vem sempre acompanhada a preposição juntamente com o pronome relativo quem, que vai retomar a pessoa, ou seja, ela era minha professora, tá? A quem admirei ao longo do meu percurso. A quem admirei ao longo do meu percurso? A minha professora. Perceberam que ele está retomando o substantivo professora, que no caso aí é pessoa? Então eu vou usar quem e vou usar a preposição. Tá? Agora, quanto à questão da regência dos verbos, né, que vem posteriormente aos pronomes relativos. Neste caso, nós temos o pronome relativo admirar. Quem admira, admira alguém. Quem admira, admira alguma coisa. Admira algo. É um verbo transitivo direto. Isso quer dizer que essa preposição que nós temos aqui não tem nada a ver com este verbo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque diante da questão de regência do pronome relativo, eu só vou usar uma preposição aqui quando o meu verbo for regido pela preposição ou o meu nome for regido por uma preposição. Obrigatoriamente eu terei que colocar a preposição antes do pronome relativo que ou antes do pronome relativo quem. E também de o, qual, a qual, enfim, e assim sucessivamente. Tranquilos até aí, beleza? Muito bem, vamos lá, continuando. Agora, o pronome relativo cujo. O pronome relativo cujo e suas variantes, ele concorda com o elemento pós-posto, mas ele retoma o elemento anteposto. Então, ele vai concordar com o pós-posto, o que é isso? É o que vem depois, só que ele vai fazer a referência, a retomada com o substantivo anterior. Então eu vou dizer assim: o funcionário cujo currículo desconheço foi promovido, certo? O currículo do funcionário. Então aqui, ó, este currículo é de quem? É do funcionário. Então perceba que a palavra currículo, ele também faz essa relativização com o pronome aqui, ou melhor, o substantivo funcionário. Então ele faz essa relação. Concorda com o pós-posto, mas ele se refere ao anteposto. Olha o outro exemplo. Cujas. Cujas, ele concorda com interpretações. Ou seja, o cujo currículo, porque currículo é substantivo masculino. Interpretações, substantivo feminino. E no caso aí, plural. Por isso que cujas vai ficar no plural, concordando com interpretações. Mas ele retoma trabalhos. Então, os trabalhos cujas interpretações não tenham sido feitas serão prejudicados. Ou seja, interpretações de quem? Dos trabalhos, tá certo? Muito bem, então é isso. Mais outro exemplo aqui agora, do pronome relativo que. Agora nós temos em destaque a preposição a. De onde vem essa preposição a? Essa preposição a vem deste verbo aqui, ó, assistir. Este verbo assistir está no sentido de ver, no sentido de presenciar, ok? Quem assiste, assiste a. Portanto, eu tenho que colocar essa preposição antes do pronome relativo que, certo? Aí eu vou perguntar aqui, o espetáculo a que assistimos foi inesquecível. A que assistimos? Ao espetáculo. Ou seja, assistimos a mais o vai dar ao, né? Então vai ficar assistimos ao espetáculo, certo? O espetáculo aí vai ser o meu objeto indireto. Por quê? Porque o verbo assistir, neste sentido de ver, de presenciar, ele é verbo transitivo indireto. Logo, ele recebe aí a preposição e o seu complemento, que é o objeto indireto. E sabe qual vai ser a função sintática deste quê? Objeto indireto, tá certo? A rua em que moramos é bastante movimentada. Então, em que moramos? Na rua, certo?
E esse em, essa preposição em, de onde ela vem? Ela é regida por este verbo morar aqui, ó. Quem mora, mora em algum lugar. Como rua é um adjunto adverbial de lugar, o meu verbo morar, ele é um verbo intransitivo, certo? E ele rege preposição em. Então eu tenho que colocar esse em, que é a preposição, antes do pronome relativo que, tá certo? Por isso que eu digo a rua em que moramos é bastante movimentada. Só que é um erro muito comum nós dizermos a rua que moramos é bastante movimentada. Nós acabamos engolindo essa preposição, né? Beleza. Esse é o amigo em que confio, né? Confio. Quem confia, confia em. Verbo transitivo indireto, regido por preposição em. E em que confio? Em mais o vai dar no. Então, confio no amigo. Em mais o, ok? Tranquilo? É exatamente esse cargo a que aspiro desde há tempos. Olhe aqui no caso a preposição a. A preposição a está regida por este verbo transitivo indireto, porque o verbo aspirar aqui, ele está no sentido de almejar, ele está no sentido de desejar, de pretender. Então quem aspira, aspira a. A mais o vai dar ao cargo, né? Então vai ficar aspiro ao cargo. Verbo transitivo indireto ao cargo, objeto indireto. E por último, para a gente fechar essa primeira dúvida, foi fechado recentemente o restaurante em que eu almoçava todos os dias, tá? Quem almoça, almoça em algum lugar, né? Onde eu almoçava todos os dias? Em mais o vai dar no. Eu almoçava no restaurante. Então, o que retoma? O substantivo restaurante. Lembrando, então, para as provas de concursos públicos, vestibular, né, Enem, enfim, todas as provas, quando eles cobram isso, eu tenho que ser perspicaz. Eu tenho que perceber o que vem pós-posto ao meu pronome relativo, para ver, no caso aí, né, para eu ter a certeza de que realmente eu estou fazendo a coisa certa. Então, eu preciso saber onde a preposição vai aí. Beleza? Eduardo, ficou clara a sua dúvida aí?